Olá, sou Gustavo, professor do IFMG, e hoje nós vamos estudar reta tangente. Então, aqui nós temos a representação de uma função y igual a f de x, muitas vezes também chamada de curva, e sob esse gráfico dessa função, sob essa curva, nós vamos destacar aqui o ponto de coordenadas x igual a e y, consequentemente, f de a. Nosso objetivo na aula é determinar a equação da reta tangente sob essa curva que passa neste ponto, que é indicado aqui com essa reta vermelha. Então, como nós precisamos encontrar a equação dessa reta, basta lembrar que para determinar a equação de uma reta, eu preciso da inclinação e de um ponto que passa por essa reta para a gente poder aplicar essa fórmula aqui. Então, neste caso, como essa reta vermelha é a reta tangente, ela passa no ponto A, f de A, então nós já temos esse ponto. O que resta, então, é calcular a inclinação dessa reta. Lembrando que quando eu falo inclinação da reta, eu estou me referindo à tangente desse ângulo aqui. Mas nós sabemos que a inclinação da reta tangente é dada pela derivada da função aplicada neste valor do x. Sendo assim, para determinar este valor do m, nós vamos calcular a derivada da função e depois aplicar o x igual a a. Exemplo 1. Encontre a equação da reta tangente à curva no ponto dado. Então, na letra A, nós temos a curva y igual a x ao cubo menos 3x mais 1, e eu vou calcular a equação da reta tangente a essa curva no ponto 2, 3. Então, aqui, só para ficar mais fácil de fazer os cálculos, a curva aqui eu vou chamar de função, da função f. Então, f de x vai ser x ao cubo menos 3x mais 1, lembrando que eu preciso calcular a derivada da função. Então, a derivada de f vai ser 3x² menos 3. Depois, como eu quero calcular a equação da reta tangente em relação a este ponto, esse ponto tem coordenada x, 2 e y, 3. Então, no lugar do x, eu vou substituir o 2. Então, a derivada de f aplicada em 2 vai ser 3 vezes 2 ao quadrado menos 3. 2 ao quadrado é 4. 3 vezes 4 é 12. 12 menos 3, 9. Então, eu encontrei aquele valor de m na expressão da equação da reta. Então, lembrando, a expressão é y menos b igual a m que multiplica x menos a. No nosso caso, o b é a coordenada y do ponto dado, no caso é 3. O a é o 2, que é a coordenada x. E o m é a inclinação da reta que nós descobrimos, que é 9, utilizando o derivado. Então, substituindo esses valores, nós vamos obter y menos 3 igual a 9 vezes x menos 2. Vamos multiplicar o 9 aqui. Y menos 3 igual a 9x menos 18. O 3 está negativo, passo positivo. Obtendo assim y igual a 9x menos 15. E essa é a resposta da letra A. Agora, em relação à letra B, nós temos a curva y igual a 1 sobre raiz de x e o ponto tem coordenada x, 4 e y, meio. Então, vamos seguir a mesma ideia da letra A. Vou escrever f de x igual a 1 sobre raiz de x. Lembrando que raiz de x é x elevado a meio. E como essa raiz de x está aqui no denominador, eu posso escrever essa expressão como x elevado a menos meio. Vou escrever dessa forma para ficar mais fácil calcular a derivada da função f. Então, a derivada de f vai ser o menos meio, vou multiplicar aqui, então vai ficar menos meio vezes x elevado
a menos meio menos 1. Menos meio menos 1, este 1 aqui eu posso escrever como 2 sobre 2, e menos meio menos 2 sobre 2 é menos 3 sobre 2. Então, essa é a derivada de f em x, mas no nosso caso o x vale 4. Vou substituir o x pelo 4, mas antes disso, dá para a gente reescrever essa expressão como menos 1 dividido por 2 vezes x elevado a 3 sobre 2. Né? Porque o expoente aqui está negativo, eu posso inverter. Portanto, a derivada de f aplicada em 4 vai ficar menos 1 sobre 2 vezes 4 elevado a 3 sobre 2. Essa expressão aqui, né, o x elevado a 3 sobre 2, eu posso escrever como raiz quadrada de x elevado ao cubo. Então, aqui, como eu estou substituindo o x pelo 4, vai ficar raiz quadrada de 4 e o resultado ao cubo. Então, vai ficar menos 1 dividido por 2 vezes. Raiz de 4 é 2, 2 elevado ao cubo é 8. Portanto, essa derivada resulta menos 1 sobre 16. Agora, vamos aplicar aquela fórmula para encontrar a equação da reta tangente. Então, nós vamos obter y menos o y do ponto, que é meio, que é igual ao m, que é justamente o valor dessa derivada, menos 1 sobre 16, vezes x menos o x do ponto, que é o 4. Aqui esse menos 1 sobre 16 eu vou multiplicar aqui, então vai ficar menos 1 sobre 16 vezes x, e menos 1 sobre 16 vezes menos 4, simplificando, é mais 1 sobre 4. Aqui o meio está negativo, vou passar positivo. Então, y vai ser menos 1 sobre 16 x mais 1/4 mais meio. Esse meio eu posso escrever como 2 sobre 4, só para ficar mais fácil fazer esse cálculo. Então, y vai ser igual a menos 1 sobre 16 vezes x, mais, aqui nós vamos obter 3/4. E essa é a resposta da letra B. Agora, no exemplo 2, nós vamos considerar a curva dada por essa função f de x igual a x elevado a 2/3. Letra A. Mostre que a derivada de f aplicada em zero não existe. Letra B. Se A é diferente de zero, calcule a derivada de f aplicada em A. E a letra C. Mostre que a curva tem uma reta tangente vertical no ponto 0, 0. Então, na letra A, como que nós podemos justificar que essa derivada aqui não existe? Lembrando que a definição de derivada é dada por um limite. Então, a derivada de f aplicada em A vai ser igual ao limite do f de A mais h menos o f de A dividido por h, quando h tende a zero. Então, essa é a definição de derivada. Logo, fazendo a tradução para os dados que nós obtemos, a derivada de f aplicada em zero, né? O que a gente vai fazer é mostrar que essa derivada aqui não existe, ou seja, nós vamos calcular esse limite e mostrar que ele não existe. Então, essa derivada é igual ao limite de h tendendo a zero, f de a mais h, no nosso caso aqui, o a é o zero, então vai ficar f de 0 mais h é h, menos o f de 0 dividido por h. Limite de h tendendo a zero, f de h, basta substituir h aqui na função. Então, vai ficar h elevado a 2/3, menos o f de 0 é 0, dividido por h. Então, esse menos 0 aqui
não vai fazer diferença. Nós temos uma divisão de potências de mesma base, aqui é h elevado a 1. Nós vamos conservar a base e subtrair os expoentes. Então, nós vamos obter o limite de h tendendo a zero de 2/3 menos 1. O 1 eu posso escrever como 3 sobre 3, e 2/3 menos 3 sobre 3 é menos 1/3. Então, aqui nós vamos obter h elevado a menos 1/3. Essa expressão eu posso tirar o expoente negativo. Então, eu vou reescrever ela como 1 dividido por h elevado a 1/3, com h tendendo a zero. Então, como o h tende a zero, h vai ser um número cada vez menor e próximo do zero. Consequentemente, esse termo daqui, isso tende ao infinito. Então, esse limite não existe, ou seja, a derivada de f aplicada em zero não existe. Na letra B, nós temos que agora considerar o a diferente de zero e calcular a derivada de f aplicada em a. Neste caso aqui, nós vamos já estar utilizando as regras de derivação. Tá? Então, a função f de x igual x elevado a 2/3. Vamos calcular a derivada de f para um x diferente de zero. Então, essa derivada vai ser 2/3 vezes x elevado a 2/3 menos 1. 2/3 menos 1, nós sabemos que é menos 1/3, então vai ficar 2 sobre 3 vezes x elevado a menos 1/3. Portanto, a derivada aplicada em um certo número a diferente de zero vai ser 2/3 vezes a elevado a menos 1/3. E na letra C, está pedindo para mostrar que no ponto 0, 0, a reta tangente ela é uma reta vertical. Então, como nós vimos na letra A derivada de f aplicada em zero não existe. Ou seja, em zero, a função f não é derivável. Nós sabemos que existem três possibilidades para uma função não ser derivável. Ou ela não é contínua no ponto em questão, então ela não seria contínua em x igual a zero, ou o gráfico em x igual a zero vai ter uma quina, ou então o gráfico de f vai ser uma coisa desse tipo aqui, tá? Onde essa reta aqui é a reta tangente. Tá? Como nós sabemos que essa função ela é contínua em x igual a zero, então isso aqui não vai acontecer. E a questão está pedindo para mostrar, né, na letra C, que o que acontece é essa terceira possibilidade. Então, para a gente garantir que a reta tangente aqui vai ser uma reta tangente vertical, basta a gente mostrar que o limite do módulo da derivada de f aplicada em x, quando x tende a zero, vai ser igual a infinito. Né? O que essa expressão aqui está nos dizendo? Então, isso aqui nos diz que a reta tangente fica cada vez mais íngreme quando o x aproxima do zero, né? Porque a inclinação aqui vai ficar cada vez maior em módulo. Tá? Então, basta a gente fazer esse cálculo aqui e mostrar que é infinito, que nós conseguimos garantir o que a letra C está pedindo. Né? Então, vamos fazer o limite do módulo do f do x quando x tende a zero. Aqui na letra B, nós calculamos a derivada de f para um x diferente de zero. Né? Lembrando que aqui x tende a zero, mas nunca é igual a zero. Então, se eu calcular o módulo
dessa expressão aqui, nós vamos obter essa mesma expressão. Então, substituindo este módulo pelo valor dele, nós vamos obter o 2/3 vezes a elevado a menos 1/3. No nosso caso aqui, no lugar do a, estou escrevendo como o x. Então, limite de 2/3, x tendendo a zero, vezes esse x elevado a menos 1/3, eu posso escrever como 1 dividido por x elevado a 1/3. Então, quando o x tende a zero, essa expressão fica muito pequena, consequentemente, essa divisão resulta um número muito grande, vezes 2/3, resulta ainda um número muito grande, e com isso a gente finaliza a letra C. Exemplo 3, mostre que a curva y igual a 2 elevado a x mais 3x mais 5x ao cubo não tem reta tangente com inclinação valendo 2. Então, para ficar mais fácil, vou escrever a curva como uma função f de x, que é 2 elevado a x mais 3x mais 5x ao cubo, e está pedindo para mostrar que a curva não tem reta tangente com inclinação 2. Então, nós vamos analisar quando a derivada de f aplicada em x é 2, o que acontece com esse x. Então, substituindo aqui o valor da derivada de f, como f é dado por essa expressão, a derivada de f será 2e elevado a x mais 3 mais 15x quadrado, e eu quero analisar quando a derivada é 2. Esse 3 está positivo, vou passar negativo. Então, 2 elevado a x mais 15x quadrado é igual a menos 1. Note que, nessa igualdade, o que aparece aqui do lado esquerdo sempre vai ser um número positivo, pois essa função aqui, para qualquer valor de x, resulta um número positivo, e o mesmo aqui acontece para o x quadrado. Então, nunca que essa conta aqui vai ser igual a um número negativo, no caso aqui, um menos 1. Portanto, nós podemos afirmar que essa curva não tem reta tangente com inclinação 2. Exemplo 4. Determine os pontos sobre a curva y igual 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 12x mais 1, onde a reta tangente é horizontal. Então, se nós temos uma curva, aqui nós temos o plano cartesiano, e a reta tangente é horizontal, isso significa que a derivada neste ponto vale zero. Sendo assim, nós vamos considerar a função f de x igual a 2x ao cubo mais 3x quadrado menos 12x mais 1, e nós vamos analisar quais são os valores de x cuja derivada anula, né? Pois essa reta aqui possui inclinação zero. Calculando a derivada de f, nós vamos obter 6x quadrado mais 6x menos 12 igual a zero. Vou simplificar a minha equação aqui por 6 e nós vamos obter x quadrado mais x menos 2 igual a zero. Então, quais são as raízes dessa equação? Vamos fazer Bhaskara. Delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, ou seja, o delta é 9, consequentemente o x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta, dividido por 2 vezes a, então é 2. Calculando aqui o x1, considerando o sinal de mais, menos 3, aliás, menos 1 mais 3
é 2, dividido por 2 é 1. E agora, utilizando o sinal de menos, para calcular o x2, menos 1, menos 3 é menos 4, dividido por 2, menos 2. Portanto, os pontos sobre a curva, sobre essa curva, onde a reta tangente é horizontal, são os pontos onde o x vale 1 e o x é igual a menos 2. Substituindo 1 aqui na expressão da curva, nós vamos obter que o y vale menos 6 e, substituindo o menos 2, y vai ser igual a 21. Portanto, os pontos são x1, y menos 6 e x menos 2 e y 21. E essa é a resposta e nós finalizamos a aula.